Nessa videoaula, nós faremos o teste com o algoritmo KNN. Estando aqui no nosso projeto, a ideia vai ser, quando clicar aqui no treinar e testar, e jogar em um outro memo, jogar os valores do resultado do algoritmo KNN. Então aqui nesse primeiro memo, nós já fizemos aqui, já está pronto os resultados do Naive Bayes. Então eu vou copiar e colar esse memo aqui. E o resultado dele vai ser os dados do algoritmo KNN. Então, primeiramente, vamos trocar o nome dele, chamar de MMKNN. E a ideia vai ser a seguinte: nós vamos precisar aqui na paleta puxar o algoritmo, que é o Nearest Neighbor. Puxamos esse algoritmo aqui, vamos renomear ele aqui também, chamar de KNN. E a ideia vai ser bem parecida com o que nós fizemos antes. Quando clicar aqui, ele vai pegar aqueles 200 registros e vai fazer os testes, vai verificar qual que é o percentual de erro, o percentual de acerto e assim por diante. Então o código vai ser praticamente bem repetitivo. Então eu vou aqui, primeiramente, eu vou precisar ter algumas variáveis aqui. Fizemos essas variáveis para o Naive Bayes. Eu vou copiar e colar aqui. Colocar umas variáveis para o KNN. Vou colocar um FK como prefixo, só para indicar que é o KNN. Então, vou replicar essas variáveis que elas vão armazenar, assim como para o algoritmo anterior, para o Naive Bayes, qual que é a quantidade de acertos e erros para cada classe. Só revisando, quantidade de registros bons que foram classificados como bons, registros bons como médio, registros bons como ruim, e assim por diante. Então essa aqui é a ideia geral desse código que nós vamos fazer. O próximo passo então, vai ser 2 cliques aqui no botão treinar e testar. Aqui o que nós vamos precisar fazer? Vou ter que colocar o KNN, chamar o método aqui de treinamento, e vai ser a mesma coisa que foi feito antes. Então, passa o treinamento, passa a classe, chama o método para treinar. Aqui embaixo, nessa parte aqui, até vou colocar um comentário, que aqui é a parte do teste. Ele está criando o registro. Aqui só vamos cuidar para mudar aqui, que é para pessoas teste, que eu tinha feito no final da aula passada, fazer o teste com a mesma base de dados. Só trocar aqui também. E o que eu vou fazer agora aqui também? Eu vou chamar um knn.predict e passando a dados teste. Ou seja, ele vai, assim como para o outro algoritmo, ele vai executar 200 vezes esse código e a cada vez que ele passa nesse loop, ele vai entrar também no método predict do KNN. Agora o que eu vou precisar fazer vai ser o seguinte. Aqui, todo esse código que ele está colocado aqui, ele está gerando a matriz de confusão lá dentro daquele memo do Naive Bayes. Então eu vou fazer assim, de maneira, como comentei antes, fazer de maneira bem simplificada, sem, sem muita otimização do código. Eu vou replicar esse código, vou colocar até um comentário aqui, que aqui é o KNN, e aqui é o Naive Bayes. Então praticamente eu vou ter que ter esse código para cada um. A diferença é a seguinte: aonde ele for aqui o N, eu vou trocar pelo K. Eu vou fazer isso aqui de uma vez só. Vou clicar aqui nesse Sync Edit Mode. Nós podemos fazer a troca direto. Aqui é um K, aqui também é K. Passando um pouquinho aqui para o lado. Para todos eles, é só trocar para cá. Então quando eu altero em um, ele já altera o resultado em todos os outros. Ele não precisa ficar alterando manualmente. O risco
dar algum problema é menor. Note que aqui ele já trocou tudo para cá. Então aqui tá ok. Então essa parte dele jogar os dados lá para o memo. Agora o que eu vou precisar fazer é programar o evento com result. E aqui vai ser a mesma coisa do que o evento result do Navy Bias. Eu vou copiar esse código. Aqui ele está fazendo o cálculo dos valores. Então a única coisa que eu vou precisar fazer é trocar todos esses valores aqui. Ó. For n vai ser k, que na verdade nem vai precisar, nem vai adiantar usar aqui esse syncDit mode, porque a variável ela aparece uma vez só, né? Quando eu estou fazendo os incrementos, então é só trocar os valores aqui. Os ifs não vai mudar, porque a classe esperada é aquele valor que já está lá no botão treinar e testar, que ele pega para cada registro. E aqui o result class, como eu estou no evento aqui, então também não vai precisar programar. Então esse código aqui ele fica repetido. Então, novamente, como comentei antes, daria até para fazer um método, se for fazer algo mais otimizado, você pode fazer um método aqui já para ele passar como parâmetro o algoritmo, os valores, ele já retornar e já fazer os incrementos automaticamente, sem precisar fazer tudo isso aqui de forma manual. Agora o que nós vamos fazer vai ser testar. Vamos rodar aqui ó, o aplicativo. Só antes de rodar, tem que fazer uma alteração aqui no código do treinar e testar. Então, aqui eu preciso pegar o outro memo. É o MM. Vou selecionar aqui novamente. O MMKNN. Senão ele vai jogar para o mesmo memo. Agora sim nós podemos rodar e testar. Clicando aqui no treinar e testar. Então aqui eu tenho a matriz de confusão gerada com os percentuais. Então isso aqui é legal que você pode já comparar o resultado de um algoritmo com o outro. E um recurso a mais que nós vamos trabalhar aqui no KNN, ele tem um parâmetro que é o número aqui do K. Então esse parâmetro aqui vai dizer quantos vizinhos mais próximos ele vai pegar. Por padrão aqui ele vem com 10. Então o que nós podemos fazer é colocar uma configuração para o usuário escolher, ou talvez o analista ele vai escolher qual que é o número de K. Então, como esse algoritmo ele tem esses parâmetros, o ideal é que você faça um teste com vários parâmetros e você veja qual que vai ter o melhor desempenho. Então, para você colocar esse algoritmo, por exemplo, num ambiente comercial, a ideia é que você teste com várias opções aqui do K. Então, cada opção do K que você mudar, ele pode dar resultados diferentes. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Nós vamos pegar aqui, adicionar aqui um edit. Vou colocar ele aqui em cima desse mesmo. E esse aqui eu vou colocar aqui o valor do K. Vou puxar aqui da paleta também um label. Vamos colocar aqui o texto desse label. Seria o K. Renomear também o edit. Vou chamar aqui edtk. E qual que vai ser a ideia? Vou fazer o seguinte, aqui no botão treinar e testar, o que eu vou fazer aqui em cima, onde eu estou, antes de chamar o predict, eu vou fazer o seguinte, ó, KNN, e ele tem essa propriedade K, o número de vizinhos mais próximos que ele vai pegar, vai receber o seguinte, str to int, ou seja, de string para inteiro, o valor do edtk. Se eu colocar o k igual a 2,
Nota que ele deu aqui bem parecido com o Navy Bayes, ele deu aqui um valor de 42%. Vamos fazer um teste colocando o valor de K igual a 3. Então, note que ele já aumentou um pouquinho, e foi para 44%. Já com o K igual a 4, ele já subiu mais um pouco. Vamos fazer o teste aqui com 10. Então, com o K igual a 10, que ele chegou lá nos 49%. Então, note que se você usar o K igual a 1 e o K igual a 10, ele dá uma diferença grande. Então, com o K igual a 1, ele chegou ali em 40 a 42, e aqui com o K igual a 10, ele chegou a 49. Eu vou fazer um teste aqui, como com 10 ele aumentou, vamos colocar aqui com 15, ele já aumentou mais um pouco, deu 49,5. Vamos aumentar aqui para 20. Note que aumentando K igual a 20, ele já acertou mais ainda. Então, de 49 foi para 52%. Vamos fazer um teste agora com K igual a 30. Chegou aqui em 54%. Então, uma ideia que você tem que fazer é pegar o número de K e você ir variando ele. Nota que nós começamos com o valor de K igual a 42, ele estava bem parecido com o Navy Bayes. Nós colocamos o K igual a 30, ele já está chegando aqui em 54%. E isso não quer dizer que quanto maior o número de K, melhor vai ser o resultado. Isso aqui vai depender muito da base de dados. Então, por isso que você precisa fazer esse teste com várias rodadas e variando o valor de K para ver quando que você consegue chegar com o melhor resultado. Só para exemplificar isso que eu comentei agora, eu fiz aqui um teste com o K igual a 50 e note que ele já está começando a baixar. Então ele chegou em 54% e vai chegar uma hora que, se você ficar aumentando o valor de K, ele vai diminuir os percentuais de acerto. Então, como comentei antes, a ideia é que você faça um teste e você verifique como que ele vai se comportar melhor. Talvez um ponto é mais demorado que tem no caso do algoritmo KNN é que você tem um parâmetro para configurar. No caso do Navy Bayes, ele gera a tabela de probabilidade e não tem mais o que fazer. Aqui você precisa fazer uma análise mais detalhada. Note que esse aqui ele tá, por mais aqui que o valor de K ele tá alto, o valor de K tá alto e o percentual aqui ele aumentou um pouco, só que veja que ele está errando todo mundo do bom e todo mundo do ruim. Ele está acertando os médios, ele está fazendo mais ou menos como aquele algoritmo 0R, que ele pega aquele que tem a maior classe e classifica todo como ele, todos os registros como se fosse da classe médio. Então tem que cuidar muito quando você vai usar esse valor de K. E com isso fechamos essa videoaula e nós simplesmente fizemos os testes e geramos a matriz de confusão e as estatísticas para o algoritmo KNN. Na próxima aula nós faremos a análise. Obrigado e até o próximo.